Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós temos o compromisso de aprofundarmos os mistérios de Deus, o mistério e a nossa fé e a doutrina da nossa igreja. Amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se aí para você receber todas as notificações, ative o sininho das notificações e não deixe aí de marcar aí o like, o gostei e fazer também os seus comentários também na nossa transmissão para ajudar no nosso engajamento. Saibam que a cada curtida e a cada comentário isso ajuda para que o nosso programa possa crescer e possa ser oferecido a mais e mais pessoas, né, pela rede do YouTube, e assim possamos evangelizar e alcançar mais pessoas. Então, por favor, dê essa contribuição aí para nós também. Amém? Iniciemos o nosso programa, santificando o nosso programa com a oração, invocando a presença de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Meus irmãos, hoje, dando continuidade, nosso encontro, nosso programa de semana passada, já estamos aí na reta final da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que faz a reflexão sobre o credo. E o credo é o quê? O credo é esse compêndio, né? É esse símbolo da nossa fé que concentra nele todos os dogmas da Igreja de uma forma resumida. Então já estamos chegando à parte final dos dogmas, né? Estamos chegando à parte final do credo. E hoje vamos falar sobre a remissão dos pecados, o perdão dos pecados oferecido por Deus. Então vamos lá? Vejam. Artigo 10º, creio no perdão dos pecados. Número 977, parágrafo 977 do Catecismo. Para quem tem um catecismo grandão, que é esse daqui, é página 276. Então vamos lá, parágrafo 977. Aqui, iniciando falando de um só batismo para o perdão dos pecados. Porque uma das formas de obtermos o perdão dos pecados na Santa Igreja é por meio do batismo. A forma mais conhecida é o sacramento da penitência, né? Junto com o da unção dos enfermos. Mas além desses, antes de tudo, o batismo. Porque o batismo nos torna cristãos, apagando toda a nossa mancha do pecado original e todos os pecados que tínhamos antes da nossa conversão, do nosso batismo. Nos diz assim, o 977, a partir da 4ª linha. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo morto por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação, para que nós também vivamos vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Então vejam, Cristo veio ao mundo para nos dar o perdão dos pecados e nos conceder a vida eterna. Se o batismo, como ele mesmo nos ensina lá nos últimos versículos do Evangelho de São Mateus e São Marcos, se o batismo é o sacramento que abre para nós a porta da salvação, isso quer dizer que uma das consequências lógicas do santo batismo é oferecer o perdão dos pecados. Então, quando a pessoa se converte ao cristianismo, abraça a fé e é batizada, né,
o ato do batismo, ao ser batizada, a Santíssima Trindade desce dos céus para habitar o coração daquela pessoa. E nisso, automaticamente, Deus, por meio do batismo, lava a pessoa do pecado original e de todos os pecados que a pessoa havia cometido na sua vida pregressa. Ok? Vejamos aqui, e isso é muito importante para nós, não é? Capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Vejam só. Como que o perdão dos pecados ele é algo importante. Marcos, capítulo 2. A cura do paralítico. Não é? Jesus chegou em Cafarnaum e uma multidão de pessoas o envolveu dentro da sua casa, de forma que 4 homens chegaram com um paralítico. Não tiveram como chegar até Jesus, então subiram o telhado da casa, abriram o telhado e desceram a maca até onde Jesus estava. E a partir do versículo 5 do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, nos diz assim: Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, algum dos escribas que lá estavam sentados refletiu em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que pensava em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Percebe, meus irmãos? É para isso que Jesus veio. Jesus, ao oferecer para nós a salvação, ele nos oferece necessariamente o perdão dos pecados. Porque não há como alguém ser salvo sem ter sido redimido dos seus pecados pelo perdão oferecido por Cristo no alto da sua cruz. Então, Jesus realizou muitos milagres? Sim. Ressuscitou, exorcizou muitas pessoas? Sim. Mas o objetivo, a missão de Jesus ao vir a este mundo foi nos livrar do mal, perdoando os nossos pecados. E, por isso mesmo, se o batismo é o sacramento que nos dá a salvação, e não há como se salvar sem ser perdoados os pecados, porque o pecado é uma ofensa a Deus, logo, o batismo, sendo porta da salvação, abre para nós, não é? As portas do céu, nos perdoando dos nossos pecados. Continuando, número 978. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que nos resta absolutamente nada a apagar, seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência que não cessam de arrastar-nos para o mal. Corrobora para isso a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 21, aonde o autor da primeira carta de São Pedro diz, né, que o batismo, ele não nos livra de todos os perigos e males. Pelo contrário, o batismo ele não nos lava da imundície do corpo. Antes é um pedido a Deus para que Deus nos dê uma boa consciência para nós evitarmos o pecado. Então aqui a gente vê mais uma vez, essa ideia da graça do batismo que concede a nós o perdão dos pecados. Mas não para por aí. Porque se a pessoa cometeu pecados após o batismo, essa pessoa vai precisar ser redimida novamente. E aí o batismo, que é um só, não vai poder redimi-la mais. Porque já passou. Então vejam, 979. Neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte
e vigilante para evitar toda ferida do pecado. E agora a penúltima linha do parágrafo. Era preciso, né, que a igreja fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes, ainda que tivessem pecado até o último instante de sua vida. É pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Os padres da igreja, com razão, chamavam a penitência de um batismo laborioso, ou seja, um batismo que é conquistado a duras penas. Por quê? Porque a penitência concede o mesmo que o batismo concede, o perdão dos pecados. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram no pecado depois do batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Então percebem, meus irmãos, o batismo nos dá a salvação e, consequentemente, o perdão de todos os nossos pecados da nossa vida antiga, da nossa vida de pecador. Porém, quem consegue suficientemente se libertar de todos os pecados, de toda concupiscência, né, de toda inclinação para o mal, imediatamente após receber o batismo? Então, muito difícil. Então, por isso mesmo, Jesus, deu à igreja o poder de perdoar os pecados mais de uma vez. E qual é o sacramento que nos concede o perdão dos pecados mais de uma vez após já termos recebido o batismo? É o sacramento da penitência. Por isso a penitência é chamada também de batismo laborioso, ou batismo que é conquistado a duras penas, porque você é perdoado, mas você faz ali o seu compromisso de não pecar mais e de cumprir as penitências dadas pelo padre. Então, é um processo de cura que vai sendo dado aos poucos. Tem uma teologia protestante, né? A chamada teologia da opção fundamental por Jesus. A maioria dos protestantes diz que a partir do momento que você, você opta fundamentalmente por Jesus, você não e recebe o batismo, você não peca mais. Agora veja, basta nós olharmos a antropologia, basta nós olharmos, né, a natureza humana. Quantas vezes nós pecamos? Quanto que a nossa natureza é miserável? E aí isso mostra o quanto que essa afirmação dos protestantes ela é incoerente. Ela não condiz com a própria realidade, com a natureza humana. E é o que eles fazem para tentar apagar essa incoerência deles? Duas coisas. Eles começam a relativizar a maioria dos pecados, dizer que não são pecados, né? A maioria dos pecados, eles dizem que não são pecados, né? Aquilo que para nós é pecado, a maioria dessas coisas para eles não é. E a segunda coisa é dizer que você pode orar a Deus, pedir perdão diretamente a Deus. Porém, Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Justamente porque, por exemplo, quando nós ofendemos uma pessoa, o certo é pedir perdão àquela pessoa, né? E até mesmo por um processo de cura mais perfeito, mesmo depois de você ter se confessado com o padre, sendo possível, né, não sendo algo que vai causar mais sofrimento, você deve procurar a pessoa e se reconciliar com a pessoa. Mas na maioria das vezes a gente não consegue se reconciliar com a pessoa, porque vai ser um sofrimento maior para si ou para o outro. Então, por isso, se confessar diante do sacerdote, né? E vamos, né? Se você ainda tem alguma dúvida, vamos aqui, né? A passagem bíblica onde Jesus dá essa autoridade de perdão dos pecados aos sacerdotes. João capítulo 20. Evangelho de São João capítulo 20. Vamos lá. Assim nos diz: a partir do versículo 21. João capítulo 20, a partir do versículo 21. Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos e ele
lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Envio o quê? Para dar continuidade à missão de Jesus nessa terra. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Percebe? O que está escrito aqui? Jesus sopra sobre eles. Primeiro os envia. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio em missão para dar continuidade à minha missão. E aí, qual é a missão de Jesus? Curar, exorcizar, pregar o reino de Deus, conceder o perdão dos pecados e nos dar a salvação. Essa foi a missão de Jesus. E ele intima e envia os apóstolos para dar continuidade. E aí Jesus vai e faz o que ali? E isso aconteceu, foi antes de Pentecostes. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles vão perdoados. A quem não perdoar, eles vão retidos. Percebe, meus irmãos, a grande diferença aqui? Diferença enorme. O próprio nome Espírito, a palavra Espírito do hebraico, ruach, quer dizer sopro. Ou seja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Se Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, quer dizer que Jesus, de fato, deu o Espírito Santo para eles naquela hora. Deu-lhes o poder do Espírito Santo para que eles pudessem, de fato, perdoar os pecados. Ah, padre, mas Pentecostes não só aconteceu depois? Sim. Pentecostes só aconteceu dias depois. Não é? Só que podemos dizer aí que nesse primeiro momento aqui houve um primeiro Pentecostes. Aqui, neste momento, acontece o primeiro Pentecostes. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os 12, apenas sobre os 12, e dá a eles o poder de perdoar os pecados. Então, acontece esse primeiro Pentecostes aqui, e depois um segundo Pentecostes, que aí já é sobre toda a igreja, não só os apóstolos, os 12, mas sobre toda a igreja que foi, né, naquele momento lá, depois que Jesus já tinha subido aos céus. Percebe? E ali o Espírito Santo é dado a todos para a missão. Aqui é dado nesse primeiro momento pelo próprio Jesus aos 12. Nesse primeiro momento aqui, só eles. Por isso, meus irmãos, os bispos e os padres, que são os sucessores dos apóstolos, eles é que têm o poder, e mais ninguém, o poder dado por Jesus, o poder do Espírito Santo, de perdoar os pecados. Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida, aqui está fundamentado o poder dos sacerdotes de perdoar os pecados. Amém? Então, dando continuidade, vamos agora falar do poder das chaves. Aqui o parágrafo 981, ali no final, né, aquele segundo parágrafozinho com a letra menor, nos diz assim: a igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. 982. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. E a passagem bíblica que nos afirma isso, que não existe pecado que não seja perdoado por Deus, está em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 22. Depois vocês leiam, né, em casa aí. E depois ali no 983, lá no finalzinho, acima da palavra resumindo, o último parágrafo aí. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus
que deu à sua igreja tal dom de perdoar os pecados, quantas vezes for necessário. Por quê, meus irmãos? Justamente porque aquilo que nos ensina o Salmo 102, ou no texto hebraico o Salmo 103. Deus sabe, Deus tem paciência conosco e nos perdoa sempre, porque Ele sabe de que barro nós somos feitos. Por isso, a única oportunidade de perdão não pode ficar encerrada na graça do batismo, mas no sacramento da penitência, que nos perdoa quantas vezes for necessário. Para Deus não existe nenhum pecado que não tenha o perdão, não é? E da onde a igreja tira este poder de perdoar os pecados? Do poder das chaves, dado a São Pedro, quando Jesus diz, né? Em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. É o evangelho do primado de São Pedro, onde Jesus elege São Pedro para ser chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, né? Ou seja, o Papa, né? O primeiro Papa. Mateus capítulo 16, versículo 39. No finalzinho dessa passagem, Jesus diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? E lhes darei o poder. Né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que significa isso? Esse poder da chave de ligar e desligar. Ligar na terra, desligar na terra, que será desligado no céu, é o poder de absolver os pecados. E o ligar na terra, que será ligado no céu, é a luzinha vermelha, né? Daquele que não recebeu a absolvição dos pecados, ou porque não se arrependeu do fundo do seu coração, e por isso o padre reteve a absolvição, ou porque ainda não estava devidamente preparado, né, para receber o perdão, porque ignorava tudo acerca da fé. Entendem? Então, meus irmãos, é isso. Não há pecado que não receba de Deus o perdão. Não é? E isso me faz lembrar de um episódio de um homem que eu conheci. Quer dizer, na verdade eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas conheci a fama dele. Ele era matador de aluguel. Né? E ele era muito temido lá onde ele morava e ao mesmo tempo muito perseguido. Né? A esposa dele era líder de um grupo de oração. E tantos anos, né, ela rezou pela conversão do marido. Ele já estava jurado de morte, eles tiveram que ir embora do lugar onde eles viviam, morar em outro lugar. E aí, no fim da vida dele, ele descobriu um câncer terminal. E de tanta mulher rezar por ele, né, rezou a vida inteira pela conversão dele, e também insistiu para que ele se arrependesse e recebesse os sacramentos, ele decidiu então receber os sacramentos. E aí ela levou o padre no hospital. O padre deu uma breve instrução para ele e depois disso ele só tinha o batismo. O padre deu a ele a primeira comunhão, deu a ele a crisma, deu a ele a unção dos enfermos, deu a ele o sacramento da comunhão e deu a ele, o sacramento do matrimônio ele já tinha já. Deu a ele esses 4 sacramentos: primeira comunhão, confissão, unção, primeira comunhão e crisma. Recebeu ali os 4 sacramentos. E no dia, e aí poucos dias depois ele morreu. No dia da exéquia dele, o padre falou assim: este homem hoje fez a mesma coisa que São Dimas fez no alto da cruz, quando se arrependeu no último instante da sua morte e pediu a Jesus que concedesse a ele um lugar no paraíso. Né? Este homem hoje roubou o céu. Deixou de cometer os crimes que ele cometia e hoje ele roubou o céu. Então é isso, meus irmãos. Não existe nenhum pecado. Desde que eu esteja arrependido, não existe nenhum pecado que não receba de Deus o perdão e a misericórdia. Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa, semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Dimas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até o nosso próximo programa Identidade Católica.